Então, a gente vai falar um pouquinho sobre expectativas maternas. A mamãe que quer ter filho, que sonha com esse filho idealizado, né? Porque eu acho que o processo de ser mãe, ele começa antes da inseminação, se quer, antes, que é quando você começa a se imaginar. Acho que muitas vezes quando a criança talvez tá brincando ali de boneca, né? Tá fazendo a brincadeira de casinha, tá na escola, ou vê os casais e as famílias, ela tá imaginando o ato, né? O filho possível, enfim. Ah, expectativas versus realidade. O ato de ser mãe, o que quebrou a cara? O ato de ser mãe é quebrar a cara diariamente. Eu já aprendi isso. Mas eu vou dizer, assim, eu fui muito presunçosa quando eu engravidei, porque quando as pessoas dizem, ter filho acorda de madrugada, dá trabalho, você não vai dormir direito, né? Porque as pessoas à minha volta diziam assim, começa a dormir, porque você não vai dormir mais direito. Você não vai conseguir mais ir no banheiro sozinha. Sabe, as pessoas diziam muito isso. E quando as pessoas diziam isso, assim, eu não dizia nada, eu sorria, mas eu pensava, pra mim, eu pensava, como as pessoas são exageradas. Juro, era isso que eu pensava. Não é possível, todo mundo consegue, eu acho que as pessoas estão fazendo medo, gostam de amedrontar. E era exatamente isso que eu pensava, assim, no meu plano das ideias, Louise ia dormir muito bem, ia comer muito bem, ia mamar muito bem, ia ser tudo muito tranquilo, e que, assim, ou eu ia acordar de madrugada, mas não ia ser nada demais. Então, no meu plano das ideias, o que as pessoas diziam era muito exagerado. Quebrei a cara, né? Não foi nada exagerado. A gente teve problema com a amamentação, a gente teve problema com o sono, que ela trocou a noite pelo dia, e teve inúmeros, uma sequência de coisas. Desses, quais foram os mais marcantes, assim? Sem dúvida, a amamentação. A amamentação era uma coisa que eu planejei, né? Assim como o parto, mas eu tinha planejado amamentar e eu pretendia amamentar exclusivamente em 6 meses. Isso era uma coisa assim que na minha cabeça ia ser muito fácil, que ia ser, na realidade, muito fácil, nem tanto, porque eu achava que ia doer muito. Era a única coisa que eu tinha, que eu imaginava. Porque tem muito relato, né? Que dói muito e tal, então eu imaginava que ia doer muito. Eu não sei se o meu medo, assim, da amamentação, ele dificultou o meu processo ou se o medinho que eu tinha foi, assim, realmente porque ia acontecer e ia ser muito difícil. Então, assim, eu planejei que ia amamentar e Louise simplesmente não pegou peito. O que é pior, o parto ou a amamentação? São duas coisas completamente diferentes, não dá eu vi isso quando a gente tava montando o material, assim, muitos relatos de que amamentar é pior que o parto. Então, eu tinha mais medo de amamentar do que do parto em si, porque eu já tinha estabelecido que eu iria ter um parto normal. Então, assim, eu já estava muito confortável com a ideia. Depois eu destrincho melhor, assim, as minhas ideias de parto, mas a amamentação foi algo que meu peito sangrou, eu tive início de mastite. Louise não pegou o peito, a gente teve que comprar um silicone pra ela poder mamar. Chegou um tempo que, assim, a gente fazia teste HGT pra saber se ela tava se alimentando o suficiente e não era o suficiente mesmo assim. E ela chorava, Mari tava uma vez comigo, e assim, ela chorava de tomar o fôlego e eu entrava em desespero, aí botava ela no peito de novo. Então, assim, foi um processo complicadíssimo. Muito, muito difícil, assim. Sem dúvida, assim, quando eu penso numa das minhas maiores dificuldades e de uma das coisas que eu tinha planejado, que na minha cabeça ia acontecer de um jeito, apesar dos meus medos, né, eu estava disposta. Eu acho que é isso que foi muito complicado pra mim também. Porque eu tinha muito medo da amamentação, mas eu estava completamente disposta a amamentar. E eu estava disposta a ficar, e assim, eu já tinha estabelecido, tipo, 20 minutos num peito, 20 minutos em outro, já tinha lido todas as coisas, já estava, assim, completamente preparada para a amamentação. E quando o Luiz simplesmente não... E eu comecei a ter leite, no 5º mês de gestação, eu já tinha que andar com os protetores, porque eu tinha muito leite. E Louise, quando ela nasceu, eu botava ela no peito, ela ficava de boca aberta esperando o leite cair, porque como eu tinha muito leite, o peito pesava, era uma coisa... Então, assim, foi traumatizando e eu fiquei muito triste, porque era uma coisa que eu queria muito e que, infelizmente... Certo, mas aí ela já tinha nascido, já estava no colo. E antes, e durante a gestação, quais foram os maiores desafios? Enjoar. Você ficou muito enjoada? Eu enjoei 4 meses que eu vomitava direto. Então eu ia pra um lugar e eu tinha que pensar
Tinha dias que eu não conseguia fazer nada, assim. Mas você foi bem discreta, né? Você teve sono? Eu tenho uma amiga que teve muito sono. Eu sempre tive muito sono, então o sono que eu tinha na gravidez é igual fome. Eu tenho muita... A fome que eu tinha na gravidez era a minha fome normal, assim, eu não senti. Mas eu enjoava muito, então assim, pra mim era um problema. Agora, eu também tenho uma vantagem, né? Eu enjoava, mas eu vomitava horrores, voltava e comia de novo, porque eu nunca tive, assim, isso de ficar enjoada e passar mal, e nunca precisei ir pro hospital, mas assim, pra mim, os enjoos eram uma coisa muito ruim, muito ruim. Foi assim, sem dúvida, uma das minhas maiores dificuldades na gestação foi o enjoo. O enjoo, né? Quando a gente tava acompanhando você, uma das coisas, a gente foi bater umas fotos. Na véspera da véspera, né? No dia de véspera. No dia de véspera a gente foi bater umas fotos e fomos comer sanduíche. Né? Exatamente. A gente se viu horas antes do nascimento de Loís. Foi. Mas naquele dia uma coisa que me deixou assim apavorado foram seus pés. Parecia duas bolinhas fofinhas. Fofinha? Que fofinha, negócio inchado, roxo. Pois e eu tive... Assim, eu falei dos enjoos que foram problemas, mas se eu for enumerar, pra não enumerar todos, porque quando terminou os enjoos eu comecei a sentir azia, aí eu comecei a acordar de madrugada porque eu tinha cãibra, e aí aí foi chegando o final da gravidez, eu fui ficando muito pesada, andava igual uma pata, aí no finzinho já, meus pés incharam. Gente, minhas pernas, meus pés, era uma coisa horrorosa. Meu nariz, meu Deus, eu não gosto nem de pensar no meu nariz, meu nariz não é pequeno, mas ficou enorme, foi uma coisa horrorosa. E os pés era uma coisa que doía. Nossa, então, eu nem assim, reparei no seu nariz, mas nos seus pés. Mas assim, os pés, na que eu dizia, durma com uma almofada embaixo dos pés pra estar com as pernas sempre pra cima e tal. Mas, e assim, como no finzinho da gestação minha pressão subiu um pouquinho. Também porque você foi no limite, né? A Luísa nasceu com 9 meses. Ela nasceu, a previsão era ela nasceria 17 de outubro, eu entrei em trabalho de parto dia 15. Então, assim, foram perfeitamente de acordo, né? Na data. Foi bem na data. E então, assim, foi bem tenso. E os melhores momentos da gestação? Ela mexendo. Sem dúvida, assim, ela mexendo. E é uma coisa que eu converso muito com o Felipe, porque assim, tem coisas que a gente não tem como tirar foto, que não tem como a gente gravar, e que se a gente parar pra fazer isso, ele vai perder a magia do momento. Então, assim, quando o Luiz mexia, quando o Felipe falava com o Luiz e que ela mexia, sem dúvida, foi a parte mais incrível, assim. Quando só eu falava, ela nem ligava, mas assim, eu achava muito legal isso que já éramos nós três, né? Dele falar e ela reagir, ela mexer e ela... E Erika, em relação ao sexo do bebê, né? Porque sempre tem uma magia em relação, vai ser menina, vai ser menina. Você tinha alguma expectativa? O Felipe Borges tinha alguma expectativa em relação a isso? Eu confesso que eu queria muito uma menina. Era assim, no meu plano de mãe, isso era uma coisa idealizada minha, antes de ser mãe, eu sempre imaginei que no dia que eu engravidasse, eu queria que meu primeiro filho fosse uma menina. Porque eu venho de uma família de muitas mulheres, de mulheres muito fortes, então assim, eu sempre gostei. E eu queria uma boneca pra botar muitos lacinhos então, confesso... Ter filho é brincar de boneca? Um pouco. Eu vejo que você se aproveita não vou dizer que não é, porque eu estaria mentindo. E assim... E o fato dela amar os laços, ela fica de laço o dia inteiro e ela não tira os laços. E ela ama estar de brinco, porque se ela puxou o brinco algumas vezes, ela tava com o brinco e caiu da orelha. E quando ela viu que ela tava sem brinco, ela chegou pra mim, mamãe, mostrando a orelha. E aí ficou paradinha pra botar o brinco. Eu morro de orgulho, porque é a minha boneca. Então, assim, que foi outra coisa, como eu não tive uma gravidez planejada, assim, uma das coisas... Quando ela começou a mexer, né, que foi no Dia das Mães, e no outro dia eu fiz uma outra, e soube que era uma menina, pronto, acabou comigo, e todas as coisas que eu tinha, todas as minhas angústias do processo da gravidez acabaram quando eu soube que era uma menina. Que legal. Eu queria muito. E pras Minha mãe mamães? brigava comigo, inclusive, ela dizia que a gente não podia dizer uma coisa dessa, que eu queria Que uma queria. menina. Mas eu queria, porque Não, também e tem isso. tanto mentalizou, foi, né? Porque eu acho que tem muito do processo, assim. Pois que é, mas você fica quer. muito nessa, você tem que dizer, porque também tem isso, né, mães, a gente diz assim, eu quero que venha com saúde. Lógico que você quer que venha com saúde, todo mundo quer que venha com saúde, isso não, mas assim, quando as pessoas perguntam, eu era muito sincera com isso, porque eu dizia, não, eu queria que fosse uma menina, mas se vier uma menina, tá tudo bem, mas eu queria uma menina. E aí, mamãe brigava comigo direto, ela dizia assim, você tem que pensar que, e se não for uma menina, eu disse, não tô dizendo que se não for uma menina,
eu vou ficar triste. Não vou, sabe? Mas eu queria uma boneca. E eu sempre gostei de brincar de boneca. Eu brinquei de boneca até 15 anos e brinco de boneca hoje. Muito bom. E brinco de boneca de novo com a Luísa, porque ela ama boneca, a gente fica horas brincando de boneca, eu e ela, então. Que nem minha mãe. Minha mãe, ela, quando teve eu, depois minha irmã, com 1 ano e 8 meses de diferença, foi 2 bebês ao mesmo tempo. E quando ela tava na 3ª gestação, ela queria muito que fosse menino. Porque ela já tinha 2 meninas. E então, ela ficava o tempo todo se preparando e ficava mentalizando, não, vai ser uma menina, tentando relevar a possibilidade de não ser o que ela queria. Porque assim, lógico que o que vier, você vai amar. Claro. Né? Mas você tem uma expectativa que você mas gera. é um jogo, 50-50, a gente joga a moeda pra cima, a gente tem que apostar. Quando ela viu que ela era menina, ela ficou tão feliz. Sério, ela ficou muito realizada, assim. Deixa eu fazer uma pergunta assim. Você falou que quando ele conversava com ela, você sentia que eram os 3. Obviamente a relação familiar muda. Quando você começou a se sentir família? Houve isso, assim? Nesses momentos. Quando eu acho que a gente passou a ser uma família, quando eu percebi que estávamos nós 3 mesmo. Quando o Felipe falava, e era muito engraçado, assim, porque as primeiras vezes eu achei que fosse coincidência, né? Ele falava, ela começou a mexer. Então, assim, não é possível que, né? Por mais que a gente saiba que o bebê escuta, mas assim, eu não consegui entender que aquilo era de verdade. Até que se tornou frequente. Todas as vezes que o Felipe falava, que botava a mão na minha barriga, ela mexia. Então, isso sim, foi quando eu percebi que a gente era uma família. Uma vez a gente teve uma conversa que, quando vocês estavam namorando, antes de Louise e qualquer coisa, você tinha muita personalidade, o Felipe tem a personalidade dele, e eram distintos. Em um determinado momento, durante a gravidez, vocês passaram a usar a primeira pessoa do plural. Nós. Eu falei, olha só, agora virou tudo um só. E foi interessante ver isso, né? Porque foi um processo de transformação enorme ali de vocês, das expectativas. Mas eu acho que foi o próprio processo mesmo, né? De gente parar de pensar no eu e pensar em nós, né? Mas foi o processo. Eu acho que também tem isso, porque a gente... Mesmo depois dos filhos, a gente tem que manter nossa individualidade, mas assim, no que diz respeito à família, somos nós, né? Então é o que é melhor pra nós 3, é o que é melhor, né? O que a gente vai fazer com o Luiz é a nossa decisão, não é minha nem dele, né? Então... Claro. E Érica, falando essa coisa do pai e da mãe, como você vê durante a gestação o comportamento das pessoas em relação a você e ele? Você via muita diferença. Eu sei que existe um padrão diferente para pai e para mulher, mas como você passou por isso? Das cobranças ou das perguntas ou da forma como as pessoas tratavam a gravidez da Louise em relação a você e em relação a Borges? Eu acho que quando um homem vai ser pai, devia estar escrito na testa dele que ele vai ser pai também, para as pessoas reconhecerem isso, porque principalmente na gravidez é como se as cobranças elas são muito diferentes. Né? Porque pra mãe é como é que você vai cuidar do bebê e assim, as pessoas passam a ter um cuidado com você quando você tá grávida. Sim. Então as pessoas elas lidam que foi assim, a primeira vez que eu percebi eu realmente estou grávida foi quando eu tava no ônibus e aí uma menina levantou e disse assim, não, senta aqui. Eu disse, eu tô muito grávida. Eu tô muito grávida. E as cobranças pra Felipe, elas partem do princípio, não, agora você vai ter que estudar, mas você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que como é que você vai sustentar a menina, não sei o quê. Então, assim, as cobranças, elas são diferentes, né? A mãe, ela tem esse cuidado, né? As pessoas passam a ter esse cuidado com a mulher, a ter essa atenção maior. Então, assim, é como se você não pudesse fazer mais nada. Eu fui horrível com o Borges. Eu cheguei, e aí, como é que tu vai sustentar? Mas como é que vai ser? Como é que... Mas e assim, e pro pai acaba tendo muito essa preocupação de como é que você vai se sustentar? E você vai fazer... Não, esse seu projeto agora, ele não vai dar dinheiro suficiente. E como é que você vai fazer? E fralda, e leite, e não sei o quê. Então, assim, as cobranças, elas são muito diferentes. E o que você gostaria de ter ouvido para a gestação? O que você gostaria de saber mãe de primeira viagem, se engravidei, tô com teste de... Que não lhe falaram e que você queria ter ouvido. Passa rápido. Passa muito rápido. Quando eu penso que eu engravidei em janeiro, o Luiz nasceu em outubro, se eu pensar em janeiro, daqui para outubro, eu penso que é o ano inteiro. Quando eu penso na minha gravidez, passou muito rápido e assim, eu aproveitei alguns momentos, mas não sei, eu acho que a gente podia ter tirado mais fotos, que eu podia ter feito mais vídeo dela mexendo, que eu podia ter, porque passou muito rápido e quando eu vi ela já nasceu. E fica a saudade do registro, né? Fica.
Então, vamos pro próximo bloco. Eu quero perguntar um monte sobre parto pra você.